Acontece, o que eu observo hoje é que não há mais essa sensação de que o ateu é o inteligentão, que o ateu é o intelectualizado, que o ateu é o não sei o quê. Muito pelo contrário. Né? Sei lá, 80% dos ateus queimaram o filme dos ateus, né? Os outros 20% foram falar de outra coisa, né? Cada um foi para um canto e teve uma série de coisas. Houve decisões políticas que passaram a ser mais relevantes do que as questões religiosas, claro, né? certeza. Então metade dos ateus foi para a direita, metade foi para a esquerda, outros ficaram ali no meio. Mas tal. você tem esse recorte se Então, tem mais ateus no progressismo ou no conservadorismo? não tem esse recorte. Também não tem. Não tem esse recorte. Se eu fosse chutar, eu diria que era mais à esquerda, mas é um chute. Não afirmo. Sério? Porque você tem motivos diferentes. Porque o que acontece? Boa parte das pessoas que eu conheço não, minto. Vou reformular a frase. Boa parte das pessoas que eu vi na internet, tanto das pessoas que vieram falar comigo na época, quanto das pessoas que eu conheci ali na internet, dos que ficaram conservadores, das duas uma, ou pararam de falar de ateísmo, ou se converteram. Tá. Aí é aquilo que eu brinco. Aí é aquilo que eu brinco. Aí eu até falo isso daí no vídeo. Eu falei, eu não tenho como ter certeza se essa pessoa era ateia e se converteu de fato, ou ela nunca foi ateia, o que eu acho pouco provável, ou ela tenta se convencer para si mesma de que ela acredita em Deus porque ela quer fazer parte do grupo conservador que faz não sei o quê. Ou trabalhando na hipótese também, ela teve realmente um encontro com ele. Pode ser. Não. Essa foi a primeira que eu coloquei. Ela poderia ser realmente. Até quando você falou assim, ela nunca foi ateia, não, mas não me traz essa hipótese. Não, ela pequena, pode ter se convertido de fato, né? Mas ela pode sim, e tem algumas pessoas que você nitidamente vê que você fala, puta, esse cara tá rezando, mas ele não tá com cara de que acredita não, rapaz. Ele tá. Você vê a pessoa se convertendo, parece que por conveniência, porque aí ainda teve um momento entre 2016 e 2018, mais ou menos, em que o hype foi ser Olavete. Exato. O hype foi ser Olavete. Aí pra ser Olavete tinha que ser católico. Aí todo mundo começou a ir pra não sei o que. Eu falo, por que esses caras ontem estavam falando que Deus não existe, agora tá todo mundo comendo hóstia, aí daqui a pouco não sei o que. Eu falo, tem fila pra comer hóstia agora. Tá estranho isso, tá estranho. Qual a sinceridade que você dá de uma pessoa que hoje fala que te ama, né, uma namorada, sei lá o quê, amanhã termina com você e na semana seguinte fala que é uma outra pessoa? Qual a sinceridade do amor dessa pessoa? Alguma coisa tá estranha. Ou ela tem um amor muito volátil, né, e ela ama qualquer coisa, ou essa pessoa está te enganando ou se enganando em algum ponto. Então, eu percebi isso também aconteceu. Quando virou moda virar Olavete, e virou moda virar Olavete, aí a Rosa dos Ventos inverteu. Aí falou assim, não, agora o norte aponta para baixo, aponta para o leste, aponta não sei o quê. E isso tudo foi sendo construído. Então, hoje, por exemplo, o que eu tenho observado, né? Então, por isso que eu não tenho como saber quantos ateus foram para a direita e quantos foram para a esquerda. É porque não existe nenhum estudo sociológico sobre isso. Mas se existe, desconheço. Se existe, desconheço. Ele tem razão. A sensação... Pelo YouTube é isso. A sensação que os progressistas são mais... se diz ateu. Mas, os exemplos que a gente deu. Então, ateu ou não religioso? Porque aí também vai essa questão. Mas vamos falar essa diferença. A pessoa às vezes acredita em Deus, mas não tem uma religião fixa. A pessoa às vezes ela não fala. Ela não fala. Aí você vai conversar, a pessoa por exemplo, é candomblessista. Entendi. E a pessoa não fala. Mas aí você vai perguntar, ou ela é espírita, ou ela é, sei lá, de uma vertente que, sei lá, ninguém conhece, uma coisa diferente, né? E também tem uma outra questão, que eventualmente pode até esbarrar nisso daí. Às vezes, dependendo do caminho para onde você vai e do mundo que você circula, você deixa de falar de religião para evitar cismas e diferenças e passa a falar só daquilo que te une, né? Então, é que isso está melhorando. Eu sinto que isso está melhorando. Por quê? E aí eu acho que porque as pessoas estão pensando nisso, acho que de uma maneira um pouco mais pé no chão. Entendi. Né? Então por isso que eu falo, eu ainda falo de ateísmo por dois motivos. Uma, para desmistificar as pessoas de que o ateu é uma pessoa do mal, é uma pessoa do capeta, é uma pessoa não sei o que, e também para dar apoio para aquelas pessoas que são ateias e não tem com quem conversar. São esses dois motivos. Eu não quero transformar ninguém em ateu, eu não quero desconverter ninguém, mas eu quero falar, a partir do momento que você se desconverteu, tem como ter um papo aqui. Entendi. Né? Se vocês... E eu converso com muitos religiosos também, que vêm falar comigo e etc. Procuram também? A maioria. Eu costumo fazer... A maioria fazer... é agnóstico?
Não, a maioria dos agnósticos me procura. Tá. Mas é mais ateu ou mais agnóstico? Então, aí essa que é a questão. Essa não é uma distinção fácil de fazer. Não, né? Essa não é uma distinção fácil. A própria pessoa às vezes fica na dúvida, né? E os termos são difíceis. Porque, por exemplo, que nem eu tenho 2 vídeos falando isso, e esse é o meu posicionamento filosófico. Tá. Tenho noção plena de que dentro da filosofia não é consenso esse posicionamento que eu tenho, da forma como eu interpreto. Mas esse meu posicionamento é um posicionamento válido dentro da filosofia, que é a definição de ateísmo e definição de agnosticismo. O agnosticismo, como eu falei, foi o Thomas Huxley que cunhou, e é porque gnose significa conhecimento, a gnose é não conhecimento, então eu não sei. Então, tipo, você sabe se existe extraterrestre ou não? Você sabe? Não. Então eu sou agnóstico em relação aos extraterrestres. Eu não sei se existe ou não. Aí, digamos que eu tenha visto um ET na minha frente, eu tenho certeza que é um ET. Então eu passo a ser um gnóstico em relação ao ET. O ET está ali, eu vi. Crente. Ou gnóstico. Eu tô falando. Aí essa que é a questão. Eu tô falando assim. É o saber ou não saber. Tá. É o tipo, eu não sei se existe ou sei se existe. Tá. Aí também tem a questão, gnose vem dos gnósticos, que são aquelas. A gnose, sem o A, não tem nada a ver com agnóstico. Gnose é um movimento do final do 1º século, início do 2º. Exato. E o agnosticismo é um movimento, ou pelo menos uma nomenclatura do século XIX, século XX para cá. Tá. Mas a ideia seria mais ou menos essa. Eu não sei, ou eu sei. Eu só tô tentando lembrar aqui, desculpa te interromper, que eu acho que antes do Huxley o agnosticismo foi cunhado por outra pessoa. Pode ser? Pode ser. Eu tô lembrando aqui, que você tá falando e minha memória tá puxando uma correção. Tem um outro que eu tô puxando aqui, mas também não vai fazer diferença. Pode dar uma pesquisada. Antes do Huxley tinha um outro que cunhou, mas isso também não vai fazer diferença nenhuma. Eu também não... Eu lembro que o Huxley falou. Ele foi um dos que... Mas, e aí, o crer ou não crer, não necessariamente ele precisa estar vinculado a um saber ou não saber. Então, por exemplo, que nem... me apresentaram a hipótese de Deus. Me apresentaram. No caso, nasci num país cristão, então me apresentaram a hipótese de Deus dentro da vertente do cristianismo, especificamente do catolicismo. Mas também recebi, do ponto de vista do espiritismo também, porque tem gente da minha família que é espírita. Mas se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, eu receberia isso vinculado ao Islã, e se fosse na Índia, ia ser do hinduísmo, enfim, do budismo no Japão, o que seja. E eu não me convenci com essas hipóteses. Mas aí também não vou falar da minha vida pessoal aqui, mas vamos dizer assim, vai pulando todas as etapas, não me convenci, ponto. Tá. A partir do momento que eu não me convenci, então eu posso dizer que eu não acredito no que me foi apresentado. Tipo, você chega e fala assim, olha, você só, aqui eu tenho, sei lá, R$1 milhão de reais na minha conta no banco. Você pode acreditar ou não acreditar. Tudo bem, isso é uma coisa fácil de verificar, porque é só você entrar no meu aplicativo do banco e ver. E obviamente que não tem. Mas eu estou falando assim, se por um acaso chegar assim, você pode acreditar ou não que eu tenho R$1 milhão na minha conta. Tá. Entendeu? Você pode ou não acreditar nisso. E eu, no caso, então, eu falo, não acredito em Deus, porque eu não acredito nessas propostas que me foram feitas e eu não enxergo elas como coerentes dentro da realidade que eu observo. Não acho que sejam, não digo nem coerentes às vezes, mas não necessárias para a realidade que eu observo. Isto me faz um ateu. Não acredito em Deus. Isso não lhe faz ou lhe faz? Isto me faz um ateu. Não acredito em Deus. Porém, eu sei se Deus existe ou não. Não. Então isso também me faz um agnóstico. Caramba! Então é possível você ser ateu e agnóstico ao mesmo tempo. Assim como é possível você ser teísta e agnóstico ao mesmo tempo. Que, aliás, eu diria que a maioria das pessoas. Porque a pessoa não tem certeza se Deus existe ou não, porque ela não tem como saber, mas ela acha que faz tão sentido Deus existir que ela fala, cara, eu acredito em Deus porque tudo faz sentido. Entendeu? Mas ela não tem certeza. Teísta e agnóstica? Opa! Um monte de gente. Eu gostei da